Recording is on. Pronto, fomos autorizados agora, vamos fazer nossa oração e vamos começar os estudos, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar. Querido Pai, aqui estamos novamente gratos, com certeza gratos, por estarmos aqui consciente de que um dia teremos que partir e voltar para a nossa morada eterna, a nossa vida real no mundo dos espíritos, no universo. A Terra é uma escola e nós estamos aqui gratos por estarmos nela. O Senhor nos criou para justamente aprendermos, para te amar e amar os nossos irmãos. Aprendermos na caminhada e com certeza cada encarnação somos bonificados pelos trabalhos realizados positivamente. E da outra forma somos punidos por termos feito a lição mal feita. Mas a punição é nossa, não é o Senhor que nos pune. Então somos gratos por o Senhor ser um Pai maravilhoso, um Pai que não nos esquece, que não deixa de nos amar e de nos instruir para o caminho da verdade, conhecendo essas verdades e procurando se libertar da ignorância. Então, Deus, nós estamos aqui gratos pelo Senhor ter nos criado. Ilumina cada um que esteja, todos os espíritos que aqui vêm para e já estejam para estudar junto conosco, que estão nas mesmas condições que nós de aprendizado, necessidade de aprender. E ilumina aqueles que vêm para nos ajudar, nos instruir, nos iluminar. Nos envolver com muito amor. Que o teu infinito amor esteja conosco, nos amparando e nos guiando. Que a nossa querida irmã Angélica aqui nos abençoe, junto com Bezerra de Menezes e com o nosso querido amado Jesus e todos os amigos do bem. Muita paz para todos. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Então vamos. Nós temos hoje o livro dos Espíritos. Nós temos a questão... Deixa eu pegar aqui, por favor. Agora. Nós vimos a 192A, né? 192A. Então nós vamos para a 193. Quer que eu leia, Deus? Pode ler, obrigado. Então, é para começar? Pode. Tá. Então, é Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, 193. Em uma nova existência, o homem pode descer em relação ao que já havia atingido na existência atual? Pode descer em relação à sua posição social, como espírito, não. Ok. Então a pergunta ela não é complicada, já temos consciência de que podemos compreender corretamente o que ela quer perguntar e a resposta é de muito grado e clareza para todos nós. Então, o que é bom nas leis de Deus é que aquele que já conquistou as virtudes que ele já conquistou, o trabalho que ele já realizou e conseguiu fazer-se como um homem de bem, como o termo está dizendo, um homem de bem. Ora, um homem de bem, esse espírito já atingiu esse degrau, ele já conquistou. E nós já vimos em outras questões que o espírito ele não regride. Por ele não regredir, o que é bem compreensível é que nós estamos dentro de uma organização divina, que aquele que já aprendeu a lição, ele não virá mais de uma forma que ele possa regredir. Então, se ele atingiu o bem, ele não vai ser
nas próximas existências, uma criatura do mal. Porque ele já atingiu o bem, ele já conquistou isso. Isso é dele. Se ele for habitar em outro planeta, ele vai continuar sendo um homem de bem. Ele vai querer sempre coisas boas para todos. Ele vai querer sempre ajudar, porque ele é um homem de bem. Ele não tem aquela coisa que nós chamamos aqui, quando estamos encarnados, né? Que ainda não atingimos, ou estamos lutando aqui para atingir. Então, a probabilidade de nós que estamos aqui aprendendo, e essa criatura que é de bem, se vir aqui na Terra com um corpo, ele não vai ser um bandido. Ele não vai vir matar. Porque ele já é um homem de bem, já está dizendo ali na questão. Ele tem um espírito já voltado para o bem. Pode um homem nas suas novas existências descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim, mas como espírito, não. Então, se o espírito ele já conseguiu tirar dele o orgulho, certo? Então, esse espírito, a tendência dele reencarnar, ele vai ser orgulhoso? Não. Com relação à posição social, ele não vai cair. Espiritualmente, ele não cairá, ele não vai regredir. Mas aqui na Terra, as coisas mudam de função. Normalmente, as pessoas que entendem as mensagens de Deus, elas tendem a ser humildes. Então, reencarnar num corpo onde ele possa habitar numa favela e ser um espírito de luz, ele pode fazer muito bem, tranquilo. Ele vem ali com o propósito de ajudar. Também de aprender outras coisas. Então pode o homem nas suas novas existências, sim, de ser mais baixo do que esteja na atual. Aí ele diz, com relação à posição social, aí é onde nós temos que perceber. O que seria a posição social? Por exemplo, uma criatura que tem aqui a posição social, que ela, vamos dizer, né, ela mesma, ela conseguiu a posição de engenheiro. Numa próxima existência, ela vem como um professor. Aqui na Terra, nessas questões sociais, na nossa lida, nessas posições, nessas variações aqui, o espírito precisa aprender. Então, a questão de que ter sido engenheiro nessa encarnação, na próxima encarnação ele vai ser engenheiro acima. Não, ele pode ser qualquer outra função. Falamos um professor, podia ser qualquer outra. Aqui na Terra ele pode reencarnar como sendo uma pessoa do interior. Simples, uma vida simples. Ou pode ser um empresário. Se ele era um presidente, a probabilidade, se ele não fez um bom trabalho, é que ele venha ainda com empleitadas difíceis, complicadas para ele, porque ele precisa aprender outras tantas tarefas ou missões. Então, para a nossa sociedade aqui, para o que nós vivemos aqui na Terra, as pessoas podem ser, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu numa família rica, um espírito super iluminado. Francisco de Assis foi, na época, com Jesus, João Evangelista. E ele vem como Francisco de Assis em 1100 e pouco, alguma coisa, 132, 1100, por aí mais ou menos, na Santa Inquisição, para justamente barrar a Santa Inquisição que estava violenta. E ele veio com esse propósito e consegue. Então, Francisco de Assis, o espírito de luz como ele era, ele veio aqui na Terra e assumiu um papel simples. Deixou toda a riqueza que ele tinha, ele entregou ao pai, que o pai dele não aceitava isso que ele queria seguir. Tem um filme dele, muito lindo. E ele simplesmente seguiu o caminho com Cristo. Foi catar pedra, pedir pedra, cimentos, ajuda, para fazer a congregação franciscana, que até hoje existe. Francisco de Assis, um espírito muito iluminado, mas ele não regrediu. Ele apenas, socialmente aqui na Terra, aceitou assim viver melhor. Para ele é melhor.
ele não faz questão das coisas que são passageiras. É interessante, né? A evolução espiritual faz com que nós nos deixamos, nós nos presenteamos, ou nós nos presenteemos com coisas mais simples. Passamos a dar valores a coisas que normalmente quem ainda não entendeu a mensagem do Cristo, elas dão mais atenção às coisas que são passageiras aqui e que normalmente deixam a alma aflita, as coisas materiais. Enquanto os espíritos mais iluminados, eles escolhem coisas mais natural, mais natureza. Eles não fazem questão da riqueza. Mas se ela vier, eles usam com certeza para o bem de todos. Então um espírito superior, que ele era superior ao pai dele e à mãe dele, ele prefere seguir o caminho com Jesus. Se bem que no filme dele a gente vai ver que ele quer ir para a guerra, e chega até ir para a guerra, mas tem uma voz que o chama: tu vais para onde, Francisco? Ele ficou um pouco perdido. Aí essa voz chamou ele a atenção e ele reconhece que o que ele está indo é armado, matar o irmão para conquistar iguarias, medalhas de ouro e dívida, né? E ele, por ser um espírito muito iluminado, a espiritualidade diz a ele, ele está aí entorpecido por esses, então ajude. A voz falou com ele e ele chamou a atenção para si e faz essa introspecção e consegue vencer-se, fazendo com que ele enxergasse o caminho do Cristo. E ele enxergou. Ele vai trabalhar com simplicidade. O pai dele vai fazer tanta questão que vai pedir para que ou ele segue as normas do pai, ou então ele será desprezado pela família. E ele tira a roupa dele na rua, no meio de todo mundo, e sai pelado. E dá tudo ao pai, entrega tudo, a roupa e tudo. E lá na frente ele vai fazer conquistar tanta gente, que ficou na história. Francisco de Assis, o Papa beijou os pés dele, para vocês perceberem o quanto ele era evoluído. Então essas tarefas aqui sociais nossas, o espírito pode assumir qualquer uma. Não queira dizer que ele é um senador, um prefeito, ou seja lá o que for, um engenheiro. Ele pode ser, se ele quiser, mas ele vai ser e vai trabalhar isso para a humanidade. Porque ele é um espírito, como na questão diz assim: pode um homem nas suas novas existências descer mais baixo do que esteja na atual, com relação à posição social? Sim. Como espírito, não. Ou seja, Francisco de Assis, ele desceu na relação social, ele entregou tudo, mas a nível que o que ele conquistou espiritualmente, aquilo é dele. Ele ali não desce, não. E nenhum de nós desce. Todos nós continuamos aonde estamos. Então nós vamos continuar sendo espíritos naquela mesma lida ou conquista que o espírito conquistou, não é? Que ele adquiriu. Para nós, na Terra, as coisas mudam. Professor, engenheiro, pode ser. O espírito superior pode, não se incomoda não. Ele pode habitar até mesmo numa favela e sem nenhum problema. Jesus mesmo, a gente vai encontrar daqui a pouco um exemplo com Jesus. As questões vão nos levando a isso. Então vamos para a próxima questão. 194, né? 194. Obrigado. A alma de um homem de bem pode, em uma nova encarnação, animar o corpo de um homem mau? Não. A alma não se modifica para pior. Vocês observem que o que Deus fez é perfeito, né? O que Deus fez é perfeito. Ou seja, uma vez que nós adquirimos, conquistamos algo, aquilo ali é nosso. O ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, a traça não corrói, e aquilo é do Espírito. Acabou-se. Então,
Se o espírito, a pessoa veio num corpo de um bandido, ele é um homem de bem, ele não vai vir no corpo de um bandido, um homem mau, ele não vai vir, porque ele é um homem de bem, né? Aí pode um homem na sua... É possível que uma nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de uma criatura má? Não, porque o espírito, ele já é um espírito do bem. Então ele não vai animar, ele não vai pegar um revólver, ele não vai querer matar, ele não vai querer fazer guerra, ele vai querer... aquilo ali já é dele, conquistou. Alguém pode também perguntar, mas ele não pode esquecer? Pode esquecer, mas o que ele conquistou é dele. Aí os espíritos vão ajudá-lo para justamente ele enxergar como Francisco enxergou. Francisco ia para a guerra, achando que ia fazer alguma coisa. E o pai sempre incentivando ele, isso. O pai que estava aqui na Terra, né? O senhor que era o ricão. Aí as vozes ajudam ele. Francisco, tu vais para onde? Ele entendeu, é mesmo. O que eu vou fazer ali? Então o espírito do bem, ele não vai assumir um corpo de uma criatura má. Por quê? Porque quem vai habitar no corpo e quem vai fazer esse corpo é ele próprio, não é? O corpo, a matéria, não vai conduzi-lo ao mal. Quem conduz alguém ao mal é o próprio espírito, por não conquistar valores que nós sabemos que são muito mais importantes a nível espiritual. Fazer o bem, eliminar o ciúme, deixar de ser mais orgulhoso, ser caritativo, prestativo, humilde. Então o espírito que conquista isso, ele não vai construir um corpo e o corpo vai influenciá-lo a fazer o mal. Não, é o espírito. Quando alguém faz o mal, não é o corpo que é o culpado, é o espírito que é o culpado. Então quando o espírito adquire aquilo ali, ele reencarna e ele reencarna para frente. Por isso nós vamos encontrar na história muitas criaturas que evoluíram muito. Tem muitas, sem conhecer nem o lado espiritual. Outros ateus, mas conquistaram, lutaram. Isso ele já vem com lutas, ele já vem ganhando isso. Então é possível que uma encarnação, a alma de um homem de bem, anime o corpo de um mal? Não. De um acelerado? Não. Visto que ele não pode degenerar. Isso é o espírito. Veja bem, o espírito não degenera. Então ele pode assumir o corpo que ele quiser. O corpo não vai influir ele fazer o mal. Porque o espírito já conquistou na escola divina, aqui na Terra e em outros planetas, ele já conquistou aquilo. Então ele não vai ser mal, porque ele é uma criatura do bem. Então a roupa é aquela mesma coisa. Se você é uma pessoa do bem e vestir uma roupa que alguém que era uma criatura que vestia aquela roupa era a criatura do mal, por você vestir a roupa dele sem saber, você vai se tornar-se mal? Você não vai. Porque é você. A roupa dele, que tinha os fluidos, que quando ele vestiu essa roupa, na psicometria é possível saber de que era aquela roupa, porque guarda energia. Então as energias daquele homem, quando eu vestir a roupa dele, se eu sou uma pessoa do bem, essa roupa não vai me interferir sobre mim, porque eu sou do bem. Esses fluidos são eliminados. Não tem voga nesse sentido. Então o espírito conquista, reencarna, ele continua como ele é. Pode vir até no corpo de mulher, como for. Ele não regride. Não é gostoso? Bom que nas leis divinas nós não regredimos. Nós continuamos vivinho da Silva e crescendo. Sim, existem os riscos, né? Agora, por que uma pessoa do bem precisa reencarnar? Se ela precisa reencarnar, ela é uma pessoa do bem, tá? É um espírito do bem. Tudo bem, já entendemos. Então ele não vai ser uma criatura do mal, porque ele já é do bem, conquistou isso. Ele vai vir muito respeitoso,
amigo, e já vem de criança. Ele já vai, e quando os órgãos se formarem mesmo, ele vai demonstrar justamente o que ele é, uma criatura do bem. Os pais terão orgulho por ver um filho tão muito bem educado. Os pais talvez não saibam, normalmente não sabem, mas ele carrega isso lá do passado. Atrás dele. Aí, por que ele reencarnou? Ele reencarnou porque ele precisa resolver outras qualidades. Ele precisa de encarnação. Não que ele é uma criatura do mal. Não, se ele é do bem, ele precisa conquistar outras coisas. O que? Aí só vendo, né? Que todos nós ainda carregamos coisas. Ok? Então o espírito não regride. Não regride aqui. E ele não regride porque é conquista dele. A roupa que ele vai vestir não vai interferir nele. O corpo que ele vai ter não vai interferir. Esse corpo não. Lembrando de Francisco de Assis para esse assunto, tem algo que me chamou muita atenção quando eu li o livro psicografado por Chico Xavier. Francisco de Assis, esse livro. É muita coisa bonita lá dentro. Merecia um filme com a visão da doutrina espírita de Chico Xavier quando foi psicografado. Então, o Francisco, como todo mundo tem um libido sexual, lógico, esses hormônios, quando ele sentiu isso nele, ele não tinha vontade de fazer isso. A vontade dele não era se casar, não tinha nenhuma. Ele estava livre disso, que ele aprendeu já com Jesus, da época de Jesus. Ele se livrou disso, são os hormônios duros. Aí ele adquire isso do DNA do pai e da mãe. É onde o pai e a mãe passam essas coisas, esses hormônios. Aí ele quer se ver livre, sabe, dessa gosma, dessa coisa que quer levá-lo para o sexo, e ele não tem vontade. Quando eu li o livro, faz muitos anos, aquilo me chamou a atenção. Eu disse, poxa, tem caso, estava lá no livro onde ele diz que ele se jogava naqueles espinhos. Eu fiquei imaginando os tamanhos da árvore que era espinhosa, nas urtigas, para arrancar esse negócio que ele não queria. Ele, espírito, não queria aquilo, mas os fluidos falavam. Os hormônios falam, que os hormônios são coisa séria, né? Os hormônios sexuais, esses hormônios do sexo, é uma força muito grande. E ele controlou. Chico Xavier mesmo, né? Controle absoluto desse assunto. Usou a energia do sexo para fazer obras belíssimas. Ok? Então, é o espírito. Ele disse, não, isso aqui eu não quero, não estou afim disso, não me interessa. Eu quero é aqui. E ele se fica mesmo ali. Ok? Vamos para a próxima questão? Qual é o número? 194 lá, Sandra. Tá. Vai ler, Sandra? Posso ler? Por favor. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que chegaram. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário e vice-versa. Porque entre os homens, as posições sociais guardam, frequentemente, relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Esse exemplo é muito bom, né? Mas veja só, agora a questão já é diferente. A alma de um homem perverso, ele não é do bem. Ele não adquiriu qualidades morais. Ele pode ser inteligente, mas ele não adquiriu qualidades morais. Inteligência é algo que a gente aprende na matéria, quando a gente encarna. A gente trabalha e vai desenvolvendo a inteligência, não é? Fazer um bolo, como a Rosângela faz, mistura aqui, mistura ali, termina o bolo saindo do jeito como ela quer, ou ela vai errando e vai aprendendo. Todo mundo é assim.
Nós vamos desenvolvendo a inteligência, aqui na Terra com a matéria. Agora, as qualidades morais é algo que o espírito tem que conquistar, todos nós também. Então, essas duas forças devem andar em paralelo, a inteligência e o lado moral. Se desenvolver só a inteligência, faltou moral. Se desenvolver só o lado moral, falta a inteligência. Então, ele vai ter que aprender isso aí. E se for desenvolvendo os dois, ótimo. A perda é menos, pelo menos na forma como visualizamos a doutrina espírita. Então vejamos bem, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Lógico que vai poder, porque senão quem era mal aqui vai continuar sempre o quê? Mal, não é? Ele diz sim, ele pode tornar-se um homem de bem. Como? Ele tem que se arrepender. O arrependimento. Ele tem que se arrepender. E se constitui uma recompensa. Veja só, isso constitui uma recompensa. Então, a criatura que essas criaturas que estão nos umbraus, espíritos perversos, eles vão ser todos espíritos também muito iluminados, pois eles estão condenados a serem felizes, como nós estamos também, do mesmo jeito. Nós não fomos criados aqui para continuarmos sofrendo e não nos arrependermos e continuar sofrendo, fazendo mal. Mas tem que ter uma coisa aqui, temos que se arrepender. Então, graças a Deus, a Rosângela não é uma pessoa perversa, a Sandra não é perversa. Tem seus defeitos, temos nossos defeitos, não é verdade? A Helenice também não é uma pessoa perversa, não é? Que nós sabemos o que é uma pessoa perversa, e não tem poucas, né? Mas olha, se essa pessoa que é perversa, ela se arrepende, e esse arrependimento, Deus sabe se ela se arrependeu ou não. Não tem como enganar ele. Então, para ela se arrepender do mal que ela fez, tem que ser sincero. Minha filha, Deus vai olhar para ele e vai com certeza dizer, meu filho, eu estou sentindo que você realmente quer uma chance agora melhor. Então tá bom. Siga o caminho do bem. Bora ver? Vamos, quero ver você andando por aqui, por esse caminho. Você escolhe assim? Você se arrependeu. Você viu que cometeu um erro seríssimo, não foi? Então pronto. Ele encoraja a criatura para o caminho do bem, porque ela agora quer. Mas tem que se arrepender. Não é você dizer, eu vou seguir o caminho do bem, mas olha, com pensamento mau. Por isso que tem criaturas, espíritos que são perversas aqui, quando desencarnam, elas querem ir para as colônias. Não vão logo para as colônias porque elas ainda não se livraram disso que elas carregam. Elas não se arrependeram, sinceramente. E existe proteção lá. Aqueles bombardeios, tentam ataque. As colônias, elas existem em todos os países, em todas as grandes cidades. Todas. Em todas as cidades tem colônias. Então, o número é grande e tem que tê-las para recebê-las. E ajudando. Então, essas criaturas, se houver um arrependimento, agora ela vai começar a se conduzir no caminho do bem. Tá tudo bem? Vem para cá, minha filha. Então, ela vai conseguir. Ela vai deixar de ser infeliz. Ela não quer mais continuar nesse caminho perverso. Não, Jesus. Não, Deus. Eu quero andar com Deus. Jesus, eu quero seguir os teus exemplos. Jesus, venha, meu filho. Chegue para cá. Porque você é um daquelas ovelhas que se desgarrou. Volta. Ele fez isso com muitos. Está fazendo conosco, né? O bom nosso é que procurar não ser perverso. E outra coisa, nós já sabemos, né, que perverso é algo muito ruim, né? O espírito, ele aprendeu maneiras que não são gentis, que não são boas. A tendência é buscar o caminho da gentileza, do bem proceder. Então, se a alma
de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Por exemplo, Herodes era uma pessoa completamente orgulhosa, egoísta no seu campo de ação, era a sua família, as suas coisas, suas ideias, seus vícios. E Jesus era o oposto. E até hoje é, né? E Jesus era o carpinteiro. Veja. Desencarna Jesus, nós já sabemos para onde Jesus vai. Desencarna Herodes, nós já temos uma ideia para onde ele vai. Ele vai reencarnar, ele vai vir com as coisas que ele aprendeu. Se ele se arrepender, seguir o caminho por aqui, meu filho. Tem que ser sincero. Porque Deus ninguém vai enganar, não. Então a marcha do Espírito é progressiva. O Espírito ele não vai retroagir jamais. O Espírito ele vai continuar da posição que ele conquistou, da inteligência e as coisas morais. Porque as coisas morais nós vamos conseguindo aos pouquinhos. Uns vão bem devagarzinho, outros vão mais com passos mais largos, né? E outros vão já mais rápidos, porque o Espírito já conquista essa facilidade de querer as coisas melhores. Já esses que vão mais devagarzinho, hesitando, cometendo falhas aqui, eles vão progredindo, vão avançando até começar a acelerar seus passos. Então o Espírito ele jamais será um retrógrado, porque o Espírito é que habita o corpo. Nós temos que colocar na cabeça o seguinte: você que está aqui na Terra, você é uma alma, né? Por que você é uma alma? Porque tem um corpo, né? Assim? Mas você que está me escutando, esse corpo cai por terra, você continua vivo. Você é o Espírito. Essa sua conquista será sempre sua. Será sempre minha. Deus é muito bom. Ainda bem que é assim, porque se não fosse assim, ficaria mais complicado para nós continuarmos nessa busca aqui interna, visto que temos muito ainda o que aprender. Não é não? O que vocês acham? A caminhada é longa. A caminhada é longa. Olha, essa... O caminho é bem... Como essa, né? Ela é longa e o caminho é bem estreito. Olha, mas a gente tem nesse caminho tão longo, a gente tem essa decoração maravilhosa aqui na Terra, né? Então tem que aproveitar já essa existência para conquistar coisas boas. Porque se você conquistar... Pode ser prazeroso. Não é não? Então se você começar a conquistar valores, não roubar, não fazer julgamento, já imaginou? Isso são valores. Se você conquistar ser indulgente, como nós vimos na lição de ontem, as dificuldades que tivemos ontem. Praticar o bem. E para praticar o bem é de uma forma bem extensa. Não é? Evitar a fofoca de passar a maldade para o outro que fez, divulgar o mal, que é a coisa que mais vende aqui na Terra é o mal. Porque quando uma fofoca chega ao teu encontro, se dali não sair, tu já fez um bem. É exatamente aí que está o valor. Vê se não é algo, se não é uma conquista do Espírito. Então, quem chega perto de mim com inveja e eu não sou invejoso, ele vai me atingir? Ele não vai me atingir. Ele pode até agredir uma planta, pode, pela inveja, né? Ele pode até adoecer, mas a inveja dele não vai me atingir se eu não sou invejoso. Porque eu não tenho esse valor negativo dentro de mim. Eu não me alimento disso. Veja como é bom, eu não vou ser contaminado. Então são coisas que nós estamos aqui para conquistar. São valores que nós devemos conquistar. A inteligência e o lado moral. E já sabemos de uma coisa que, olha, já sabemos, veja quanto nós já ganhamos. Nós já sabemos que se nós matarmos alguém, tirarmos eles antes
do que devia do corpo, nós somos os agressores, nós somos os agentes, estamos escandalizadores, né? Nós fazemos o escândalo, fizemos alguém sofrer. Nós já sabemos que nós já nos punimos, não é assim? Exatamente. Vamos ter que resolver isso, não é assim também? Então, qual é o melhor método a usar em mim, você usar em você? É o que os Espíritos nos dão nessas receitas. Conquiste isso, que será sempre seu. Já imaginou? Quem conquistou ser indulgente, Ave Maria. Quem conseguiu conquistar não ser invejoso, já imaginou? Você olhar para um rico, olhar para alguém que tem algo que você gostaria de ter e você invejar aquilo. Tem gente que inveja que adoece. Tem gente que até rasga só porque o outro tem. Faz muitas coisas, nós sabemos. Então, você conquista isso, eu conquisto. Você não perde mais isso. Porque você conquistou. Essa é a lei de Deus que é maravilhosa. Quando conquistamos, é nossa. O ladrão não rouba. Ninguém destrói aquilo. Nós que estamos estudando essa doutrina espírita, não está ficando melhor a vida? Por exemplo, para quem é ansioso, nem deve ficar ansioso, meu filho. Você é eterno. Tá com pressa? Vai correr para ir para onde? É preciso aprender como outros aprendem. Quando são tomados pela doença, estão entre o desencarne e ficar aqui, e estão começando a dar valores a coisas bem simples, a uma flor, ao ar, escutações que ele nunca deu atenção, valores bem mais importantes. Então essa pressa vai para onde? Por isso que Jesus era tranquilo, numa boa, tranquilo. É a receita que nós temos que buscar. Somos eternos. Graças a Deus que somos eternos. Então vamos conquistar. Herodes era um rei e Jesus era um carpinteiro. E daí? E daí que esses valores são bem diferentes. Enquanto Jesus tinha valor, Jesus via nos julgamentos de Herodes e de outros que eles estavam perdidos. E Jesus teve que aceitar isso com muita humildade. Ele sabia. Eles não sabem o que estão fazendo para ele. Aí Herodes vai entender isso, mas depois com muito sacrifício. Nós estamos aqui entendendo e buscando aprender. Infelizmente, alguém teve que sofrer para nos dar o exemplo, né? Porque o que mais encontramos nessas obras auxiliares são vidas que muitas sofreram coisas aqui, lágrimas, foi muitas dores, muitas. E dá para nós sabermos que aquilo ali machuca, que aquilo maltrata, que aquilo dói. Então é bom não fazer aquilo. Enganar Deus nunca ninguém vai conseguir. O ser humano, nós estamos dentro de um planeta onde nós só ficamos aqui, circulando no Sol. E o Sol, aí dando uma volta na galáxia, sei mais por quais sistemas. E nós estamos aqui dentro. E a galáxia também em movimento. É mole. A galáxia dá suas voltas, mas para essa galáxia dar a sua volta, a gente leva ainda muitas encarnações de reencarnar aqui na Terra, enquanto ela se move bem pouquinho. E nossa Terra girando aqui dentro. Então nós estamos aqui aprendendo, estudando. A pressa é buscar paz. Buscar paz e conhecer.
Conhecimento é muito bom. Ok? Vamos para outra questão. Então vamos lá. 195. A possibilidade de se melhorar noutra existência não pode levar algumas pessoas a continuarem no mau caminho, alegando que poderão se corrigir mais tarde? Não é essa? Sim. Grande erro. Aquele que pensa é porque não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não lhe colocaria nenhum freio, porque sua razão repele essa ideia. Ao contrário, ela só reforçaria sua incredulidade sobre todas as coisas. Se apenas meios racionais tivessem sido empregados para orientar o povo, não haveria tantos incrédulos. Durante a sua existência em corpo físico, um espírito imperfeito poderá pensar em adiar a sua melhora. Mas, uma vez desencarnado, pensará diferente, porque logo perceberá o erro que cometeu e um sentimento oposto a esse guiará os seus passos na nova encarnação. É assim que se realiza o progresso. E é por isso que existem na Terra homens mais avançados que os outros. Uns já possuem experiência de outros, e outros ainda não têm, mas irão adquirir pouco a pouco. Depende apenas do homem impulsionar ou retardar indefinidamente o seu progresso. Comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição ruim deseja sair dela o mais rápido possível. Aquele que está convencido de que as dificuldades dessa vida são as consequências de suas próprias imperfeições, procurará garantir a si uma nova existência menos sofrida. Este pensamento o desviará mais depressa do caminho do mal do que a ideia do fogo eterno, na qual não acredita. Imagina o fogo eterno. O cara vai se livrar para quê aqui se tem um fogo aí, tem a vida do fogo eterno lá no mundo? Não sabe-se Deus aonde. Ele vai querer alguma mudança? Não. Aí ele estuda essa doutrina. Se ele não estudar essa doutrina, como é que ele vai resolver seus problemas, suas imperfeições? Desencarnando, tá aí na mensagem. Ele chega do outro lado e olha, depois que ele tiver condições de reparar, de saber o que foi que ele fez, porque vai ser assim, cada um de nós terá seus arquivos abertos. E aí, eu fiz, como é que é? Deixa eu assistir, eu posso assistir a minha vida, essa aqui todinha, aí eu vejo um paralelo das minhas outras, e eu mesmo faço um saldo se eu progredir ou não. Vamos fazer um paralelo? Se eu não conseguir avançar nessa última existência, então eu arrumei problema, não é verdade? Então, como é que Deus vai ser misericordioso comigo? Ele vai dizer, olha, Valtécia, você precisa de outra existência. Não é, concorda? Sim. Aí, eu posso dizer assim, é o seguinte, peraí. Eu posso ter outra existência? Pode, meu filho, você vai ter muitas. Peraí. Mas como é que vai ser? Eu tenho que ficar esperto. É ou não é? Eu vou ter que começar a ficar esperto, porque se eu escolher o caminho aonde eu erro mais, a probabilidade é que eu tenho que buscar meios, atributos que me dê forças para me segurar. Eu quero evoluir. Aí os espíritos chegam junto comigo, merecendo, óbvio, que está chegando agora essa época dessas encarnações, e diz assim, olha, o seu molde pode ser assim, pode ser esse outro, e aí essas existências é assim, olha, você tem essas opções aqui.
E você pode escolher a sua própria. Ah, posso? Pode. Aí eles vão olhar assim, eu gostei muito aqui desse modelo que eu posso ter na próxima existência. Aí, a questão do espírito é o seguinte, no mundo espiritual, mulher, mas aqui eu já fui homem, aqui eu vou ser mulher. Pro espírito não tem interesse nenhum. Porque o espírito é assexuado, ele não tem definição de sexo. Aí ele acha aquela mulher belíssima, do jeito como ele gostaria que se fosse, e ele tem condições de assumir essas propriedades aqui, sim, aí você vai atuar nessa área. Nós vamos convidar você aqui já para ir estudando, para fazendo isso aqui, e aí, devagarzinho, para você ter mais segurança de que você acertará mais. Aí Deus dá um alívio à criatura de uma nova chance, um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano. Ele tem esperança de continuar, que ele vai sair do erro. Ruim é ir para o fogo do inferno e nunca mais sair lá dentro. Olha para aí. Já imaginou fogo eterno? Não tem. Tem não, meu filho. Fogo eterno não tem não. Tem encarnações compulsórias. Se você continuar fazendo mal, quem quiser continuar fazendo mal, vai ter que reencarnar. Espírito, ele terá que reencarnar, porque ele tem que aprender. Aí ele recebe de Deus esse presente. Meu filho. E aí? Porque Deus ama ele. Deus não ama os pecados dele, né? Que ele foi quem escolheu fazer. Mas ele ama nós como espírito. É por isso que tem pessoas assim. Por exemplo, fazer uma oração, meu irmão. Como é que eu faço uma oração? Às vezes eu tenho vontade de fazer uma oração quando eu estou tomando banho. Mas veja bem, eu já percebi, já vi isso. Tem até dificuldade de falar. Mas quando estou tomando banho, você sabe, eu estou tomando banho, eu estou completamente nua. Minha filha, para Deus isso não faz nenhuma diferença. É você, espírito. Ele quer ver o que é que você quer falar com ele. Faça da sua oração, seja onde for, com quem, como estiver, aonde estiver. Você pode orar. Aí nós somos libertados das correntes da ignorância, achando que tem forma assim, ou essa, ou assada, para fazer oração. A oração é a melhor oração que existe, sem falar lá do Cristo que foi dada. A oração é aquela que nós batemos um papo com o Pai, sinceramente. Onde ali nós deixamos até mesmo, às vezes, as lágrimas virem. Tamanho é o sentimento de arrependimento, de gratidão e etc. Porque Deus, ele é esperança para todos nós. Então o Espírito vai ficar, o Espírito jamais vai dizer, graças a Deus que ele errou. O Espírito não vai fazer isso não. Não. O Espírito gostaria que todo mundo aqui, muita gente saísse do mal, caminho do mal. Mas aí ele só vai enxergar isso provavelmente desencarnando. Ou sofrimentos. Museu. Oi. Como funciona então? Não seria o fogo eterno, talvez uma maneira simbólica de falar daqueles espíritos que reencarnam muitas vezes e mesmo assim erram sempre, nunca se recuperam. Como é que fica um espírito desse? Ele daqui a pouco não vai ter mais a chance de reencarnar, vai ficar no umbral eternamente? O que vai acontecer? É onde está isso. Cada encarnação a gente evolui um pouco. Sim, não volta mais. Sempre evolui um pouquinho. Mas existem criaturas que são... Ele continua duro, né? E mesmo são literalmente do mal, né? Aí, meu filho, é o que vai acontecer com muitos daqui da Terra, que esperamos nós não estarmos nessa fila. Eu estou trabalhando para isso. Eu estou ficando esperto. Eu não quero ir para o mundo... reencarnar, no caso, aqui no planeta de regeneração. Vão reencarnar, vão ter oportunidades de reencarnar em outros mundos. Inferior à Terra. Na casa do meu pai existem muitas moradas, então quanto mais atraso tiver na tua evolução moral, então, se nós estamos caminhando para o planeta de regeneração,
Os que estão ficando para trás não estarão conosco, ou a ousadia minha, né, não estarão conosco. Mas se nós estamos trabalhando para estarmos na regeneração, então quem espiritualmente que não estiver trabalhando para isso, não vai reencarnar, não vai ter mais oportunidade de reencarnar na Terra. Para onde ele vai? Planeta inferior à Terra. Exato. Ô Edson, já imaginou? Nós estamos no planeta de prova e expiação. Imagina um planeta inferior à Terra. Sim, teria que encarnar em, sei lá, em Marte, que é inferior à Terra. Já imaginou, Edson? Tem que começar tudo de novo. Tu já imaginou? Se lá não tiver tecnologia, já é uma punição grande, concorda? Sim. E se não tiver o carro de boi? Se ele não souber se lá nem existe a canga para encangar os bois. Concorda? Existem cavalos, com certeza, selvagens. Imagina se eles ainda estão começando a amansar cavalos. Imagina a natureza desses espíritos que estavam aqui na Terra e agora para onde foram. Então, imagina como é esse espetáculo deles lá, nesse mundo tão animal, grosseiro. Então, é um caldeirão, deve ser muito infernal, vamos dizer assim, entre aspas. A vida deve ser uma pressão seríssima. Concorda? Com certeza. Aonde ele tem, que proteção ele vai ter? Talvez ele não tenha a arma, mas ele leva consigo inteligência. Se essa inteligência, até que ponto vai desabrochar lá, mas os órgãos vão interferir. A matéria é grosseira, a matéria é mais grosseira do que essa nossa vai ser. Então os órgãos vão interferir. Quanto mais a matéria é grosseira, mais o espírito vê menos as coisas espirituais. Por isso que os espíritos dizem que nós devemos evoluir, que é para que essa matéria evoluindo, nós começamos a perceber os valores morais, os valores espirituais, os espíritos. E eles vão levar tecnologia para lá, vão levar muitas coisas. Se não descobriram a roda, eles vão conseguir rapidinho descobrir a roda. Quantas vezes encarnações eu não sei não, mas aí eles vão descobrir. Se a roda já existir, então está por ali já depois do faroeste, antes do faroeste, não sei. Concorda? Então, eu não quero ir para lá. Deus me ajude para eu não ir para lá de jeito nenhum, não quero não. Eu quero estar no mundo de regeneração, rapaz. Poxa. Mas essa coisa, se você continua teimando, Deus te ama, mas aí ficar no lado dos que se esforçaram, lutaram, não dá, meu filho. Você trabalhou para isso aqui, ó. Mas vá para lá ajudar, vá contribuir. E eu lhe garanto que você, logo quando se curar, você vem para cá. Eles se juntam a nós de novo. Ou aqueles que conseguiram se libertar. E até porque quando tu toma consciência, quando o espírito se arrepende verdadeiramente, onde ele vai ser acolhido e socorrido, a vergonha dele por ver os seus erros, a sua imoralidade é tão grande que as escolhas de prova, de expiação, numa próxima reencarnação, ele quer fazer tudo de uma vez para poder se melhorar, né? Para poder se elevar. Então, graças a Deus, aquele espírito que, por existir as reencarnações, aí ele desencarna, vê os erros, aí ele quer melhorar, não é verdade? Ele vai querer melhorar. Então ele vai sair do pulso. Ele vai sair da ignorância. Vai. Mas ele pode ainda fazer mal, porque ele tem essa tendência. Exatamente. Corre o risco. Corremos o risco. Não corremos? Agora, graças a Deus, já estamos estudando essa doutrina. Ninguém vai querer tomar uma arma na mão para estar tirando por aí. Porque tudo que você fizer é contra você. Então já é mais difícil fazer. Porque a ignorância já está deixando de existir. Agora o véu foi tirado. Esses espíritos reencarnarão e vão aprendendo. Vão aprendendo. Que seja pouquinho, eles aprendem. Como no livro dos Espíritos está. Ninguém regride.
Não existe a alma que possa retrogradar, voltar a ser mais grosseira. Não. Que conquista daqui para frente, é sempre para frente. Agora, as punições elas existirão. Se não houver acordo de aprendizado, se não aprendeu o suficiente ali, então na sala de aula, meu filho, não dá para continuar aqui. Você tem que ir para uma sala de aula mais no nível. Mas eles vão aprender. Todos eles. Graças a Deus. Mas vai ser com força. Como diz o português, vai ser com força. Força! Então vamos fazer a nossa oração e agradecer por mais esse momento. Bom, que Deus nos concede aqui estudarmos. Vamos em frente mesmo. E a pressa é inimiga da perfeição. Nós temos aqui fazer com que esses valores eles sejam ampliados em nós. Esse é o nosso objetivo. Se nós soubermos, também queremos ser Francisco de Assis de um dia para a noite, é pedir demais para nós, né? Mas vamos andando, vamos aprendendo, vamos em frente e vamos errar. Mas errou, eu já errei aqui, poxa, tá bom, já foi, vamos para frente. Meu pai, de novo eu errei aqui, me ajuda aqui que eu tô fazendo. Poxa, eu não consigo sair daqui não. Dá para vocês me ajudar, os Espíritos? Então os Espíritos vêm nos ajudando. Então vem cá, a lição é assim, ó. Aí hoje nós temos essa receita maravilhosa. Então vamos. Deus de infinita bondade e amor, Pai maravilhoso que és, que tem conta das nossas contas, e que o Senhor quer o saldo positivo e sabe que vamos tê-lo. As existências é um presente, é uma esperança, é a maior caridade para a alma. Principalmente aquela que continua nos erros. Ela vai entender, vai refletir e vai encontrar a luz, uma esperança lá no fundo do túnel, as reencarnações. O Senhor é um Pai sem dúvida nenhuma, o nosso melhor Pai. Abençoa-nos, Deus. Ilumina esses espíritos. Ilumina todos que são nossos irmãos. Que possamos juntos, com esses guias que guiam a humanidade, os nossos irmãos protetores, com os arcanjos nos guiando, com Jesus sempre nos orientando e nos protegendo, com a Tua bênção, Deus, seguimos em frente, porque para trás não vamos voltar mais, é daqui para frente, sempre. Te agradecemos, que esses também possam sentir esses valores, que eles possam sentir o quanto é bom fazer o bem, o quanto é bom ser uma criatura do bem, estar como Cristo, obedecendo essas leis, acima de tudo, aprendendo para não se ferir. Que o Teu amor divino, Pai, que a Tua misericórdia caia-se sobre todos os nossos irmãos, porque eles não estão perdidos. Nós também estamos desabrochando. Já desabrochamos, estamos crescendo cada vez mais. Que o Teu infinito amor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Sim, sim. Que assim seja, papá. Recording has stopped.